Boa noite para você que é fã de esportes, boa noite torcedor do Cabuloso. Fazia tempo que você não via o Cruzeiro no mata-mata da Libertadores, né? Foi muito tempo aí de sofrimento com Série B, o time se recuperando, o time tentando voltar aos eixos. E aí o Cruzeiro de volta à Libertadores depois de tanto tempo, o tabu continua, hein? Cruzeiro é um time que não sabe o que é ser eliminado em fase de grupos da Libertadores da América, não, hein? E pegando entre os brasileiros, possivelmente é o grupo mais difícil, o Cruzeiro consegue a classificação, passa em segundo lugar no grupo, o Boca não conseguiu vencer lá a Católica, acaba a Católica passando em primeiro, mas o torcedor do Cruzeiro aí, ó, tá feliz da vida, tá contente, porque afinal de contas viu hoje uma exibição que não é exagero que tá na tarde ali não, hein? Uma exibição de gala do Cruzeiro, possivelmente o melhor jogo do Cruzeiro no ano, com uma atuação magnífica do Matheus Pereira, um golaço para fechar a conta. Enfim, quem foi hoje ao Mineirão, ou o torcedor que acompanhou aqui na ESPN, também no plano premium do Disney Plus, viu o Cruzeiro que quer ver. O torcedor do Cruzeiro quer ver esse Cruzeiro de hoje aí. Nem todo adversário é um Barcelona, mas, meu amigo, toda a exibição do Cruzeiro, se fosse nesse nível, imagina o torcedor como estaria, hein? Valeu a pena, valeu a pressão, quem sabe valeu a troca de treinador também, a gente vai comentar sobre isso, porque depois que o Arthur Jorge chegou, esse time foi melhorando, e as metas que ele precisava bater até a Copa do Mundo ele já bateu, e agora fica a expectativa para um segundo semestre ainda melhor, porque afinal de contas, a classificação à próxima fase da Libertadores, a gente já sabia, condiciona o Cruzeiro a fazer investimentos ainda maiores na janela, porque é a obsessão desse cara aí, é a obsessão da torcida do Cruzeiro vencer a Libertadores. O Cruzeiro carimba ali e fala, ó, eu vou brigar pelo título, sim, e vem mais investimentos, esse time vai ficar ainda mais forte no segundo semestre. Vamos falar dessa baita atuação do Cruzeiro, daqui a pouquinho sobre o Palmeiras, que também se classificou, os confrontos, já os possíveis confrontos, amanhã tem sorteio. Estou aqui com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o André Kfouri, com o Vitor Birner, numa bela exibição que lembrou o Cruzeiro do ano passado, Vitor Birner. Né? Aquele Cruzeiro que enchia os olhos do torcedor e que estava meio escondidinho aí esse ano, estava melhorando um pouquinho, mas hoje foi aquele jogo para encher o peito do torcedor e com a classificação à próxima fase. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, André Jean, aos fãs e às fãs do esporte. O Cruzeiro é um gigante do continente. Eu acho que essa versão do Cruzeiro ela é mais ofensiva que a versão do último ano. Dá mais prazer de ver jogar o Cruzeiro dessa forma do que ano passado, quando o Cruzeiro conseguia grandes resultados, competindo bastante. Esse competiu e hoje encantou, liderado pelo maestro Matheus Pereira, que é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Inclusive, o pessoal do chat, alguns já perguntando se o Matheus não devia ir para o lugar do Neymar, já estão questionando, né, por causa da lesão do Neymar. Ele que hoje teve uma atuação de gala, uma atuação histórica. Cruzeiro, na verdade, perdeu a primeira colocação na rodada inicial, quando perde o jogo em casa para a Católica. Ele ganha do Barcelona, esse Barcelona fora de casa. Isso. Por 1-0. Um gol igualzinho do primeiro do Matheus Pereira. Isso, foi o primeiro jogo em casa, né? Isso, aí depois em casa, exatamente. E ali perde a primeira colocação, mas o importante é que passa de fase. Cruzeiro pode dar sorte no sorteio, pode pegar de repente um Coquimbo, por exemplo, e aí o segundo lugar, dependendo do restante do cruzamento, vai ter sido uma coisa espetacular, né? Porque o caminho fica muito mais fácil. A missão era passar da fase de grupos, reencontrar sua história na Libertadores, que é uma história vencedora, que é uma história do clube temido em todo o continente. Eu acho que isso o Cruzeiro readquiriu. A América hoje deve olhar o Cruzeiro de uma maneira muito respeitosa, como um time capaz de ganhar a Libertadores, mesmo não tendo ainda, não sei como vai ser a janela, o melhor elenco da competição. Os dois melhores a gente sabe quais são. E vamos ver de agora em diante, quando começar a segunda fase da Libertadores, outro campeonato, se o Cruzeiro melhora, mantém a força, é um dos candidatos ao título. Aliás, para passar para o Eugênio, que está lá no Mineirão, outra curiosidade, olha o golaço do pelo amor de Deus. É um negócio do outro mundo esse gol. Isso é um negócio espetacular, ó. Aí o cruzamento, olha como ele se ajeita, prepara, teve liberdade,
faz um voleio lindo, para coroar uma atuação magnífica do Matheus Pereira. A torcida do Boca enxerga no Cruzeiro, né, entre as equipes brasileiras, o mais temido, né? Que mais dá trabalho para o Boca. E, curiosamente, no grupo em que tinha o Boca, o Cruzeiro classifica e o Boca vai ter que ir para os playoffs. Pode ter uma Sul-Americana com Boca e River. É bem possível. Tem que acontecer. É bem possível. Eugênio Leal, primeira participação sua aqui nesse Linha de Passe. Eugênio, você hoje não abre o jogo, foi perguntado pelo Felipe Mota, né? E aí, para você, como é que tem que ser o jogo? Qual é o jogo ideal para você? Aí, Eugênio, você falou, até os 15 faz 1-0, até os 30 faz 2-0 e depois administra, depois você até falou de um 3-0. Foi além do que você imaginava, hein, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros na mesa. Foi além do que eu imaginava, sim. Não no primeiro tempo, né? Porque eu queria um segundo gol até os 30 do primeiro tempo. Esse gol até aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, mas acabou anulado. Mas no segundo tempo, o que aconteceu? O Cruzeiro fez logo 2 gols e aí o Barcelona se abriu. É claro que foi uma atuação maravilhosa. Eu até brinquei aqui na transmissão, para mim, o Matheus Pereira foi o poeta do jogo. O que ele fez foi poesia. Especialmente na assistência que ele dá no segundo gol para o Christian e depois, é claro, no golaço que ele marcou. Mas o contexto depois do gol do Christian, o Barcelona saiu para o jogo, se abriu. E aí deu espaços para o Cruzeiro. Então o terceiro gol marcado pelo Sinisterra já é nesse contexto de muito espaço. E o quarto gol são 3 jogadores do Cruzeiro contra um zagueiro do Barcelona. O cruzamento vem na medida e por isso o Matheus Pereira teve tempo, tranquilidade para ajeitar o corpo e fazer aquela pintura que ele fez. A gente aplaudiu aqui de pé praticamente, porque é um lance muito raro no futebol. Só quem tem muita qualidade consegue fazer esse lance. Então tem que contextualizar. O Barcelona que já chegou aqui eliminado, que não tinha muito o que tentar na Libertadores. Aliás, não tinha nada, né? O máximo que ele poderia tentar era o prêmio pela vitória, né? $300 mil que todo time vencedor recebe da Conmebol. Mas quando ele viu que não dava, ele acabou se lançando de qualquer maneira para o ataque e permitiu essa linda festa que o Cruzeiro fez aqui, né? O segundo tempo foi o segundo tempo dos sonhos para o torcedor, com o time garantindo vaga. Mas é aquela história. A gente olha e o Cruzeiro termina em segundo lugar do grupo. Cruzeiro que perdeu em casa um jogo decisivo, como já foi dito pelos companheiros, aqui para a Católica, que para mim é a grande surpresa. No grupo da morte, esse era o grupo da morte. A vencedora talvez tenha sido a equipe com menor expectativa quando do sorteio, lá atrás, né? Todo mundo apontava, não, o grupo da morte, tem o Cruzeiro, tem o Boca, tem o Barcelona, que vinha de eliminar o Botafogo na fase preliminar, e tinha a Católica. E a Católica foi quem chegou na frente, vencendo o Cruzeiro aqui, vencendo o Boca lá também. Mas hoje o trabalho do Cruzeiro foi feito de uma maneira brilhante, diante das circunstâncias que se colocaram. Ele fez o melhor possível, talvez até um pouco acima disso, e sai para essa... Tem um jogo ainda com o Fluminense, domingo aqui, com certeza a torcida vai estar muito animada, vai comparecer em grande número domingo à noite aqui no Mineirão, mas pensando em finalização desse semestre, é uma finalização com uma projeção muito boa para o que vem aí da temporada, porque o time vem se recuperando, o Arthur Jorge pegou a equipe lá embaixo, hoje conseguiu sua 10ª vitória. E um marco, perdeu 3 jogos, empatou outros 4 e 10 vitórias. É um marco para que a gente olhe para o futuro e pensando na janela de transferência. Se fala muito em um goleiro, embora aqui em Belo Horizonte parte da imprensa e da torcida já acha que não precisa de um goleiro, que dá para ir com o Otávio, que é um excelente goleiro, mas tem apenas 20 anos. Essa é uma avaliação a ser feita pela diretoria do Cruzeiro, mas se pensa num zagueiro que seria o Igor Júlio, brasileiro do Brighton, da Inglaterra, e em mais um volante, que seria o Gregory, conhecido do Arthur Jorge, campeão da Libertadores em 24 e também brasileiro pelo Botafogo. Mas é por aí. Esse time vai ficar ainda mais forte e vai crescer ainda mais. A tendência é essa no segundo semestre. William. Retornando aqui, até aproveitando o gol do Matheus Pereira, que a gente tem realmente que exaltar, tem que falar sobre isso, foi o destaque do jogo. André, vou te falar, viu? A atuação hoje do Matheus Pereira, é óbvio que a gente não vê todos os jogos, e a memória também, com tanto jogo, fica difícil de ficar lembrando, né? Já são 6 meses de futebol no Brasil, quase 6 meses. Mas pode colocar tranquilamente aí entre as grandes atuações do ano de um jogador
brasileiro aí, seja no Campeonato Brasileiro, seja em Libertadores, campeonatos estaduais, enfim. Acho que não é exagero não, hein, André? Tudo bem? Não, tudo bem. Boa noite a todos. Não só pelo gol, né? Embora o gol seja o ponto alto da atuação dele, porque é um gol muito difícil de ser feito. Só a confiança para tentar a jogada já é uma coisa rara, né? A bola foi muito bem colocada pelo Villalba no tempo certo e o Matheus Pereira poderia ter feito outras coisas, né? E ele falou, como todo jogador que sabe do seu potencial técnico, sabe que é bom e ele de fato sabe, ele foi para o que é mais difícil e que tem mais recompensa. Exatamente. Que é a chance de fazer um tremendo gol, que as pessoas vão lembrar para sempre. O público no Mineirão foi ótimo, maravilhoso, já se sabia que seria assim. A torcida do Cruzeiro participando, criando o ambiente para participar de uma noite que tinha tudo para ser muito feliz, e de fato foi. Embora no primeiro tempo, né, a forma como o jogo foi para o intervalo, eu achei que o Cruzeiro merecia mais, mas os primeiros minutos do segundo tempo já encontraram, né, o que o Cruzeiro queria. E a partir daí foi, como disse o Eugênio, foi uma noite de muita alegria, uma exibição de gala de muitos jogadores do Cruzeiro mesmo e coletivamente também. E falava-se da ausência do Gerson, o que isso poderia pesar. O Cruzeiro tem muitos líderes técnicos, muitos jogadores que são referências no ataque, no meio de campo. O Matheus talvez seja o jogador que mais tem a oferecer do ponto de vista do refinamento. Sim, de recurso. Ele é muito bom. Nem sempre é regular, e acho que os jogadores que são assim normalmente passam momentos, passam trechos, né, das temporadas em que as coisas não estão todas no seu devido lugar, mas hoje ele mostrou como ele pode jogar para o time, como a bola passar muito pelo pé dele qualifica o ataque do Cruzeiro, e quando chega o momento de fazer um gol, que é raro no futebol, ele se apresenta. Então, por mais que o Cruzeiro estivesse com tudo na mão para fazer sua parte, contra um time que chegou ao Mineirão incrivelmente, né? Mesmo pensando na dificuldade dessa chave, Sim. que é chamada de Grupo da Morte, acho que com razão. O Barcelona é uma equipe, é um clube com muita tradição sul-americana, 2 finais de Libertadores. Chegou a essa última rodada visitando o Cruzeiro sem chance nenhuma. Mas nem por isso as coisas se tornam mais fáceis, né? A responsabilidade é muito grande, o público muitas vezes coloca ainda mais pressão. Mas hoje o time do Cruzeiro fez um grande jogo, o Matheus fez uma maravilhosa apresentação e um gol espetacular. É isso. Inclusive, enquanto a gente está falando aqui, se vocês quiserem ficar rodando o gol do Matheus Pereira, fique à vontade, porque realmente, não só o torcedor do Cruzeiro, mas quem gosta de futebol, né, quem ama esse esporte, é para encher os olhos mesmo. O gol é lindo e a atuação foi sensacional, né, Jean Oddi? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Foi uma partidaça do Cruzeiro, eu acho que além do Matheus Pereira, que claro foi o grande destaque, mas foi um jogaço do Cruzeiro que mostrou aquilo que acho que muita gente esperava do Cruzeiro no começo da temporada, quando o Cruzeiro era colocado como um dos favoritos à conquista do título brasileiro, era justamente porque se imaginava que o Cruzeiro pudesse fazer um jogo como o que fez hoje. E estou de acordo com o André, né? Na hora que o jogo vai para o intervalo, parecia que a gente ia chegar ao final da partida dizendo, olha, ficou barato para o Barcelona, foi muito pouco. No fim das contas, né, pelos gols que saem no segundo tempo, não ficou barato. Acho que foi 4, poderia até ter sido mais, mas aí é um resultado que acho que condiz mais com o que foi o jogo e é um ótimo sinal. Acho que, acima de tudo, é um ótimo sinal para o que vem depois da parada para a Copa do Mundo e, sobretudo, para as Copas mesmo, né? Acho que, assim, claro que no Brasileiro a coisa ficou para trás, mas na Libertadores, jogando esse futebol que a gente viu hoje, o Cruzeiro tem toda a condição de brigar pelo título. Então, foi a noite perfeita. Talvez pudesse ter sido mais perfeita se ficasse em primeiro. Ok, porém, acho que assim, tem uma coisa para a gente olhar também, né? O fato do Cruzeiro e o Fluminense terem ficado, e o Palmeiras terem ficado em segundos colocados dos seus grupos, tornou, na verdade, pelo menos olhando para os confrontos das oitavas, um equilíbrio absurdo nos potes. Não dá nem para dizer que, puxa vida, é melhor você estar no pote. Claro que é melhor você estar no pote dos vencedores de grupo, porque você vai
resolver em casa nas oitavas de final, certamente. Agora, de resto, olhando para nível de adversário, sinceramente, está muito equilibrado, justamente porque o Cruzeiro, o Fluminense, o Palmeiras ficaram todos entre os segundos colocados. Então, a chance do Flamengo ou do Corinthians, por exemplo, pegar um desses times que são times muito fortes, é uma chance grande. E 2 detalhezinhos só para dizer que a noite do Cruzeiro também não foi perfeita. Primeiro, os cartões tomados pelo Fagner e pelo Lucas Romero, né? Que estavam pendurados, eram 5 pendurados, 2 deles vão desfalcar o time nas oitavas de final. E acho que uma coisa que pouca gente se atentou, talvez o Cruzeiro tenha se atentado, que se tivesse feito um golzinho a mais, nos confrontos, em eventuais confrontos contra o Palmeiras, nas quartas ou nas semifinais da Libertadores, o Cruzeiro decidiria em casa. Porque o que aconteceu... Isso aí pouca gente, nem eu pensei nisso. Mas assim, o Cruzeiro, ele acho que assim, ele lutou para fazer mais gol. Sim, o Cruzeiro não parou um minuto. Não parou um minuto. Não sei se até tinha essa orientação, porque o Cruzeiro foi o 4º melhor colocado, exatamente com a mesma campanha do Palmeiras em relação a pontos conquistados e saldo de gols. 11 pontos e 5 de saldo. Só que o Palmeiras fez 10 gols, o Cruzeiro fez 8. Mas se tivesse feito um a mais, ele pegava... E por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que assim, se você vai resolver em casa ou fora contra o Coquimbo, talvez faça menos diferença. Mas aí, num confronto num confronto desse tamanho, talvez tivesse sido legal para o Cruzeiro ter feito um golzinho a mais. De qualquer forma, eu vou te falar, as oitavas da Libertadores prometem demais. Eu vou te falar, o sorteio já promete demais, né? Porque amanhã já vai ser uma tensão, né? Aliás, você vai acompanhar meio-dia na ESPN e com a gente, né, Birner? Lá no YouTube também, a partir das 11 da manhã. 11 da manhã. Certo? Nós estaremos lá. Aí. Então vamos lá. A gente vai continuar falando do Cruzeiro, tá? E daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que também hoje, bela exibição do Palmeiras, hein? Vamos lá, ó. Pote 1. Flamengo, Independente Rivadavia, Independente Del Valle, Universidade Católica, Cerro Porteño, LDU, Corinthians e o Coquimbo. Esse o pote das equipes que terminaram em primeiro lugar nos seus respectivos grupos. Vão cruzar nas oitavas de final com os times do pote 2 que ficaram em segundo lugar. Rosário Central, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes, Deportes Tolima, Tolima aí, e Fluminense. Isso é importante dizer. Essa ordem que a gente está vendo aí é a ordem a que eu me refiro sobre vantagem de decidir em casa em eventuais confrontos de mata-mata. Então vale essa ordem do primeiro ao 16º. Decide nunca em casa, né, Jean? E a ordem não vai mudar. Perfeito. Essa ordem não muda, essa é uma dúvida que muita gente tem, porque no Campeonato Estadual de São Paulo, por exemplo, tem aquela coisa que você continua somando pontos. Então, neste caso, não é assim, a ordem é essa, e não adianta olhar a pontuação. Então, vamos pegar um exemplo. Corinthians e Palmeiras, eles têm exatamente a mesma campanha, só que o Palmeiras tem um saldo melhor do que o Corinthians. Não interessa. A ordem é essa daí, o Corinthians decide em casa, porque o Corinthians foi primeiro e o Palmeiras foi segundo, ainda que tenha feito uma campanha melhor por causa do saldo de gols. Então, acho que é importante a gente esclarecer essas dúvidas, até porque eu tuitei essa ordem aí, como ficou essa vantagem de decidir em casa, e muita gente perguntou, não, mas vai mudar, né? Os pontos das oitavas não contam? Não, não contam, é isso que a gente viu aí. É isso aí. Você chamou, Eugênio? Não, só estava pontuando que o Fluminense, que como ficou o pior dos segundos, ele não vai decidir nunca em casa. Vai decidir todas fora. E ao contrário, o Flamengo, como foi o primeiro, vai decidir todas em casa. O resto vai sair ali no sorteio, a partir do sorteio e dos cruzamentos que acontecerem. Perfeitamente. O Calçade, a gente tem, claro, uma tendência essa semana, porque estamos fechando aí o período pré-Copa, né? Tem mais os jogos aí do Brasileiro, a última rodada aí pré-Copa nesse final de semana. Mas a Libertadores, todos os brasileiros passaram, é bom que se diga, né? Não só na Libertadores, como na Sul-Americana, né? 13. Seja em primeiro ou segundo lugar, todo mundo passou, né? 13 times. Passou. 13 times, impressionante. Agora, para falar do Cruzeiro, Calçade, vamos lá. O Arthur Jorge tem 17 jogos, pegou o time na zona do rebaixamento, já tirou o time de lá. Campeonato Brasileiro é uma boa. Aliás, a pontuação, desde que o Arthur Jorge chegou, se eu não me engano, o Cruzeiro é o time que mais fez pontos no campeonato desde que o Arthur Jorge chegou. Desde que pegar esse recorte. E aí a gente tem também o time que passou ali na Copa do Brasil e consegue passar também na Libertadores. Ou seja, me parece que para um primeiro momento
Arthur Jorge cumpriu a missão dele. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Não, ele está, no primeiro momento, sim. E ele está no Brasileiro a 15 pontos do Palmeiras. Está longe, é nono colocado, com 23. Palmeiras tem 38. Pode priorizar essa Flamengo Libertadores tem na volta, 31. viu? Então, esse é o ponto. É isso aí. Porque as equipes que vão competir pelo título brasileiro e, evidentemente, na Libertadores, o Flamengo, o Palmeiras é um exemplo, estão ali na ponta, vão ter que se dividir. E no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro já tem uma capacidade menor de fazer isso. E vai chegar no momento que ter uma boa classificação no Brasileiro sempre é importante. Você pode não ganhar a Libertadores e ter que buscar uma vaga via Brasileiro, né? E a outra possibilidade de vaga sempre o Brasil oferece na Copa do Brasil. Mas a Libertadores pode ser, digo assim, tratada de uma forma diferente, né? Porque o brasileiro é para ir tocando com toda a classe possível, até porque é o seguinte, você tem o Palmeiras e Flamengo, depois a proximidade de pontos ela é enorme ali, tem muito time encavalado numa distância pequena, então dá para o Cruzeiro subir muito, mas a Libertadores da América, a mensagem do último jogo é importante, e é isso que o Cruzeiro consegue, né? Consegue a classificação num jogo em casa que era decisivo, com uma goleada. Então, se você passa uma confiança para o time. O ponto para se considerar é que para tudo e volta em agosto. Mas o Cruzeiro com uma perspectiva boa. De janela. Sim, porque isso é muito janela, claro, de isso já falado contratação. pelo Pedrinho, tá, o Arthur Jorge já está participando disso, é o seguinte... O Cruzeiro, independentemente da Libertadores, o Cruzeiro teria um investimento, certo? Como vem Só que tendo. se ele passasse da Libertadores, esse investimento cresceria. Seria o diferente. Porque há realmente um foco, até uma obsessão mesmo, que o Cruzeiro dispute o título da Libertadores. É um objetivo, seja campeão da Libertadores. Então é um time que tem um viés, tem uma expectativa positiva. Embora distante como todos os outros, para agosto. Mas não é uma equipe que está precisando ir ao mercado para vender jogador. Exatamente, não então vai perder. Não tem o desespero. Vende, sim, mas para vender tem que ser algo excepcional. Já é diferente de quem está com a corda no pescoço que sai para vender, sai oferecendo. O Cruzeiro não precisa. E aí ele pode fazer bons negócios e até melhorar o time. Bom, teve até a pancada no mercado, que foi o Gerson, né? Pois é. No começo do ano. Mas tem um ponto desse jogo... Tentaram tirar o Caio Jorge, não conseguiram. Não deu certo. Grana, não, aqui tem não. Um ponto desse jogo aí que é raro a gente encontrar nos números, que são 10 grandes chances de gol. 10. É muita coisa. 10 é muita coisa. Então significa que ele dominou a área, teve lá o tempo todo, criou situações de gol e das 10 mandou para o gol 40% do que realmente valeu a pena. E foi maravilhoso, né? A pancada, cada pancada de fora, de dentro, jogadas lindas. Então, você acha que o Cruzeiro teve uma atuação para marcar o final deste semestre e tentar levantar essa possibilidade, o torcedor, a confiança do jogador, do novo treinador, da diretoria. Então, o resultado é espetacular para todo mundo, para todos os envolvidos. E vamos ver, ele pode, ao não ter que disputar, não vai disputar o título na configuração de hoje, do jeito que está hoje, foco total no Libertadores. E vai. Pô, terminar o ano com o título da Libertadores. No mata-mata, vou dizer que... A gente está falando de um time, até na abertura, a gente está falando de um time que até um tempo atrás estava patinando na Série B, estava morando na Série B. E com tanta dificuldade para se reerguer. 7 partidas para todos. 7. Sim. Você tem 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 da semi e a final. Então, são 7 jogos para qualquer um que tiver na próxima fase para sonhar em ter o título da Libertadores da América. É que, como a Libertadores é o sonho máximo do torcedor brasileiro, parece que ela é mais difícil, às vezes, do que o Campeonato Brasileiro. Mas, às vezes, o Brasileirão ele se torna impossível. E a Libertadores ela é viável hoje para um monte de gente. Sim. Não é só para o... Né? O Flamengo entra como favorito, entra. O Palmeiras, por estar presente o tempo todo, sim. Mas você não pode descartar o Cruzeiro. William, Não, de jeito nenhum. Uma coisa que o Jean falou, e a chance de título que o Calçado falava, eu acho o pote 2, por exemplo, mais forte, inclusive, que o pote 1.
Eu tô olhando para lá porque tem uma colinha. Eu tô olhando aqui a colinha, não me tire a colinha. E se puderem colocar na tela enquanto eu olho a colinha aqui, por favor. Porque, olhando o pote 1, o Flamengo é o grande favorito ali do pote 1. No mais, correndo bem por fora, até porque vocês falam sobre... O pote 2 tem 6 títulos de Libertadores. Correndo bem por fora, até porque a tendência é de perder jogadores mais do que reforçar bem o elenco, a gente olha o Corinthians com alguma chance. O Rivadavia, muito pequena. O Del Valle, muito pequena. A Universidade Católica, para mim, não tem chance de título. O Cerro não tem chance de título. O Paraguaio, que nunca chegou numa decisão e é muito grande ali, ao contrário do Olímpia, que tem 7 finais. A LDU, com o time atual, não tem chance de título. E o Coquimbo é o milagre do pote 1, terminando essa colocação. No pote 2, a gente tem o Palmeiras com chance de título, e vai vir muito mais forte. O Palmeiras vai ter Paulinho, se tudo funcionar, recuperado. O Vitor Roque em forma. Né? O Palmeiras vai ter o Barbosa, que vai ser titular, que é um cara que tem a cara do time do Abel, da jogada aérea forte, o jogador com muita imposição física, de boa técnica. Né? Então o Palmeiras deve chegar mais forte. O Cruzeiro tem a perspectiva de uma grande janela. O Flamengo, já falei, tem uma perspectiva de uma grande janela. O Fluminense, vem Hulk, não é um favorito, mas não pode ser descartado da chance de título. O Estudiantes com chance pequena, mas não descarta. E o Rosário Central, que é o time que tem mais jogadores que decidem jogos na Argentina, apesar de não ter um coletivo forte. Mas é um time que tem Di Maria, tem Vélez, tem Campas. Todos os outros, de verdade. Eu descarto todos os outros. E tem o Mirassol, que não vai... Então, o Mirassol e o Tolima, que não tem, para mim, chance de título, mas o Mirassol é um time competitivo. Ou seja, o pote 2, para mim, acabou sendo mais forte quando a gente olha nas Palmeiras, Cruzeiro, que o Flamengo, que o pote 1, onde só tem o Flamengo. Jogar em La Plata não é fácil. Tolima é uma viagem chata beça. Ibagué não é fácil chegar. Ou você vai com um avião. Ibagué só desce piloto habilitado para descer em Ibagué. Então quem vai com voo fretado não chega em Ibagué, tem que pegar um ônibus. Aí demora 6 horas para chegar. Ainda assim, Calçadinho, acho que tá todo mundo querendo pegar esse ônibus. Vamos fazer essa viagemzinha aí? Querendo achar esse piloto aí. Não, o Birner, sim, o Birner tem razão. Não é um grupo fácil, um bote. Fala aí, Eugênio. Só o seguinte, acima do que o Birner falou, ele está fazendo uma análise, eu acho que muito em cima da tradição, do nome dos clubes. Mas eu acho que é algo que, assim, olhando para o campo, nessa primeira fase de Libertadores, tudo bem, a gente tem mais de um mês até a volta. A gente precisa respeitar muito as campanhas do Independiente Rivadavia, da Universidade Católica, Central. que ganhou o grupo da morte, e o que tem feito o Independente Del Valle, que sobra no campeonato equatoriano. O Equador tem sido, nos últimos anos, o país que tem dado mais problema, né, para brasileiros e argentinos. O Rosário acabou ficando no pote dos segundos, porque perdeu a liderança do grupo dele para o Independente Del Valle. Então, assim, olhando para o campo, esses clubes, eles merecem atenção, porque eles não estão ali por acaso. E a gente, quando olha para o pote dos primeiros colocados, todos os brasileiros classificaram. Sim, só 2 brasileiros estão no pote dos primeiros classificados. E lembrar que o Flamengo, eu não sei quanto seria o jogo, mas ele teve um boost ali, porque ele ganhou 3 pontos e 3 gols do jogo que não aconteceu, ou que não terminou, apenas começou e parou com lá em Medellín, com o Independente Medellín. Então, a gente, claro que tem o peso, tem investimento, tem contratações que podem acontecer na janela, mas é algo para a gente olhar assim. O Palmeiras perdeu em casa para o Cerro. É só o acaso? Só o acaso. Esses times não estão ali por acaso. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada com calma para o que eles fizeram em campo, porque se a gente negligenciar, lá na frente vai acabar chorando. Eugênio, respeito sua generosidade. O Rivadavia, eu apontei como um dos favoritos da classificação, porque tinha a melhor campanha do futebol argentino. Eu tinha visto um jogo só do Rivadavia e tinha gostado. Acho que é um time bem competitivo. Não sei se sobrevive à janela, apesar que não tem ali muitos jogadores atraentes para a contratação, a não ser que Boca e River costumam... Mas você tocou num ponto que para mim é fundamental. Do pote 1, tirando o Flamengo, todos os outros estão sujeitos à janela. A janela. Sendo vítima na janela. Isso.
Então, assim, eu acho que Rivadavia tem Inclusive força. Corinthians. E Rivadavia não tem poder de contratação. E mantendo o atual elenco, acho que Rivadavia é um time perigoso. Mas eu não vejo força no Rivadavia para passar de 3 mata-matas, chegar na final e ganhar de um time forte. O Del Valle, esse talvez seja a maior pegadinha. Porque esse gosta de pegar os times grandes, esse até prefere pegar os times grandes. Criou sua tradição já. Isso. É o moleque travesso da Libertadores. Mas não dá para olhar pro Del Valle e olhar pro Del Valle, por exemplo, e falar que o Del Valle hoje tem mais chance. Vou dar um exemplo, que o Fluminense. Nem pensar. Não dá para olhar pro Del Valle e falar que tem mais chance que o Fluminense. E a Universidade Católica com o Zampedri de centroavante, eu conheço o Zampedri, sabe que gosta do Central, jogou ali, com todo respeito, bela campanha, merecida colocação, uma chance 0. Me cobrem depois. Se eu chorar, eu venho aqui passar vergonha. Não, fica tranquilo, vai ficar gravadinho aqui, viu? Vamos ouvir o cara da noite, o Matheus Pereira. Vamos lá. Então, primeiro desse jogo hoje, classificação do Cruzeiro, a importância de ter uma exibição como essa aqui no Mineirão, classificado para a próxima fase, e o Cruzeiro crescendo na temporada. Não, antes de mais, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? É um privilégio para nós poder estar voltando a jogar Libertadores. A gente fica, como clube, fica muito tempo fora, né? E era importante para nós essa classificação. A gente sabia que só dependia da gente, tanto que eu pedi a palavra e falei um pouco antes do jogo que a gente precisava controlar a ansiedade, porque estava na nossa mão. Então acho que nós entramos bem no primeiro tempo, fizemos um bom primeiro tempo, a gente podia ter alargado o placar logo no primeiro tempo, mas é importante, o time continuou compacto, coeso, a gente está evoluindo, está crescendo, e é importante também a gente retribuir a nossa torcida que vem e sempre comparece, uma classificação merecida, um resultado alargado, então acho que nós criamos para isso e hoje fomos mais eficazes. Então parabéns para o grupo, parabéns para o time, fez uma excelente partida hoje. Agora falando do seu jogo também, 2 gols, uma assistência, um golaço. Você depois foi lá, regeu a torcida. Queria que você explicasse também essa comemoração e fala como que você definiria a atuação do Matheus Pereira no jogo de hoje. Não, eu sempre falei, eu sou mais um para somar, eu tento contribuir o máximo que eu posso. Eu sempre busco evoluir o máximo para poder ajudar o Cruzeiro a chegar aos objetivos, que é os nossos objetivos também. Então eu fico feliz hoje de poder ter participado com gols, fazendo assistência. Mas não dá para falar do Matheus só, porque eu acho que o time todo foi muito bem. O time está de parabéns, fizemos uma campanha excelente num grupo completamente difícil, né? Que teoricamente nos colocaram de fora já, né? Quando saiu o sorteio. Então salientar isso, né? Não dá para falar de um jogador só. Acho que o grupo todo foi muito bem durante a campanha. Foi um golaço. Não, foi um golaço, sim, tem que confessar, mas também foi um grande passe, então eu tô feliz. O mais importante é a classificação e poder contribuir de alguma maneira. Valeu. Muito bem, tá aí o Matheus Pereira. Uma coisa muito legal também do Matheus, que Pode, claro. conta e é cada vez menos comum. Ele é identificado, ele é um jogador, ele é torcedor do Cruzeiro. Sim. E já passou poucas e boas também, já teve treta, assim, torcedor insatisfeito, sai, quando tem um jogador desse nível que realmente mostra uma relação especial com o clube, lógico que ele é profissional. E não estou falando que se recebeu uma grande proposta de um time de fora, não vai embora e tal. Mas assim, é bem legal ver esse cara que superou, inclusive, vale lembrar, os erros de contratações, né? Do Cruzeiro, quando trouxe Dudu, quando trouxe alguns atletas aí que não conseguiam jogar. Aí se questionava, aí ele mesmo foi questionado em algum momento. A torcida o criticou, tal, assim. Além de ser, talvez, da posição, o melhor jogador brasileiro em atividade, não vou falar no Brasil, a gente pode brigar aí com a Arrascaeta, você pode colocar ali, quando o Flaco Lopes joga atrás do Vitor Roque também. Ele tá voltando nesse nível jogando mesmo. ali, ele assim, tem capacidade. Cada um com um tipo de jogo. Cada um com um tipo de jogo, mas eu acho o brasileiro nascido aqui, em atividade no Brasil, para mim, ele é o melhor camisa 10. Ele é muito agressivo na área, né? Talentoso. Como meia, não é um meia clássico, 10, é diferente, mas é um meia. Para algum jogo, para tipo de jogo e o jogo tem que combinar com o jogador. Eu acho que o Arthur Jorge, não consigo, treinador que só tem uma forma de jogar e aí precisa adaptar jogadores para o jeito dele de jogar. Tem que chegar, ver o elenco que tem e potencializar. Como eu tiro o máximo deste jogador aqui. É o papel do técnico. É o papel do treinador. Exato. E aí eu acho que esse é o grande barato da profissão. O treinador chegar, analisar, ele pode dizer, olha, eu preciso de um jogador, de um cara pela beirada, um ponta, porque não tem aqui. Pô, perfeito.
Uma outra coisa é trocar um jogador deste tamanho e falar assim, não, eu quero um 10 que pise na bola, que fala que, desculpa, amigo, com um cara desse na equipe, você vai fazer jogar dessa forma. Eu acho que assim, é claro que ele é parte disso, mas esse, eu vou te falar, esse não é exagero dizer que ele foi muito prejudicado também pelo fato do Cruzeiro começar muito mal a temporada. Você tá falando de convocação. Estou falando de convocação, Ah, porque sem dúvida. esse não é uma viagem, não é aquela coisa que o cara jogou uma ou duas vezes bem e você fala, ó, tá vendo? Preciso olhar para a seleção, que acho que tem muito desse exagero em geral no futebol brasileiro. O cara faz 2, 3 jogos na sequência, mas pela qualidade que ele já vem mostrando há tanto tempo, pela capacidade que ele tem e pelo clube onde ele está, pelo time onde ele está, que obviamente deveria ter sido nesse primeiro semestre um clube que se destacasse muito mais e que tivesse mais atuações como a de hoje. Eu acho que provavelmente se ele tivesse jogado num time que estivesse bem, produzindo muito, ele fatalmente ia ser destaque desse time. Eu acho que a chance dele ser convocado, né? A gente falou muito sobre o Paquetá, por exemplo, que o Paquetá, eu acho que ele acaba indo para a Copa do Mundo, ele é um grande jogador e eu defendi a convocação dele, mas eu acho que ele vai muito por ser um jogador de uma característica única na lista do Ancelotti. Aquela história, né? Já tem uma Copa nas costas também, né? Mas acho que assim, se você olhar para os outros meio-campistas e para os atacantes, o Paquetá não é nenhuma coisa nem outra. Ele tá ali num lugar que é um lugar dele ali, que pode não ser um lugar para começar jogos, mas que acho que ele foi chamado muito por essa característica tática que ele tem. E o Matheus Pereira, de alguma maneira, se aplica a isso também. É mais atacante, meio atacante, mas também de uma característica, eu acho, de criatividade até mais constante, do ponto de vista da criatividade, do que os grandes meio atacantes que a seleção brasileira tem hoje no seu grupo. Sem dúvida. Eu preciso liberar o Eugênio para a gente ouvir o Arthur Jorge, mas, Eugênio, no final da transmissão hoje, aliás, na hora do gol do Matheus Pereira, eu vi o Zinho comentando o seguinte, poxa, esse Cruzeiro começa a me lembrar já o Cruzeiro do ano passado e tal. Na tua opinião, é um Cruzeiro que começa a se reconectar com o que a gente viu de melhor do Cruzeiro do ano passado, embora são treinadores diferentes, claro, mas tem alguma similaridade ali entre eles? Olha, William, agora não estou lembrando se foi o André ou o Birner que falou. Eu acho que a gente viu aqui hoje melhor do que o Cruzeiro do ano passado, em termos de alegria de futebol. O time do ano passado era competitivo, mas ele não era brilhante. Ele não tinha momentos como o Cruzeiro teve hoje. É claro, repito, sempre levando em consideração que hoje o adversário era um adversário que já estava eliminado e que em algum momento se abriu. Mas ponto. Independente disso, eu vou tirar agora uma semana de descanso. Então, estou encerrando agora esse período. E estou indo feliz. Eu recebi esse presente desse jogo, de estar aqui nesse jogo, porque a gente vive um futebol tão, às vezes, amarrado, de jogos com catimba, com muita marcação, com pouca beleza de jogo, com pouca alegria mesmo. E hoje aqui foi um jogo da alegria, foi um jogo da magia, eu brinquei e repito. Hoje foi o jogo da poesia, o Matheus Pereira foi um poeta do jogo. Então eu acho que isso, além de resgatar um Cruzeiro competitivo, resgatou uma conexão com o torcedor. O que eu vi aqui hoje foi uma conexão, a alegria do torcedor de ver o seu time. A gente, o mundo hoje é do torcedor reclamando de tudo, né? Mesmo quando ganha, o torcedor reclama, não gostei disso, não gostei daquilo. Hoje o torcedor do Cruzeiro saiu daqui feliz com tudo que viu. Não tem ninguém para ele reclamar. Ele, pelo contrário, ele está agora comemorando pelos bares da cidade, ou cada um na sua casa, uma noite feliz. Isso não é comum no futebol. Lamentavelmente, isso não é comum no futebol. Então, eu saí muito satisfeito por ter tido a possibilidade de presenciar essa noite feliz no futebol num momento tão difícil. Valeu, William. Companheiro, um abraço. Eugênio, só uma coisinha aqui. Vai ter samba em BH hoje? Não. Em BH não vai. Em outro lugar, não sei. Vá, não. Mas eu te garanto uma coisa. A Paraíba vai receber um dos maiores entendedores de samba do país. É mesmo? Só isso que eu posso falar, mais nada. Então prepare-se. Prepare-se, merece as cidadão da Paraíba, que o negócio vai pegar. Eugênio, um abraço para você, boas querido. Férias, valeu, boas férias. Bom descanso aí pré-Copa. Um abraço, companheiros. Obrigado.
Vamos. Fala. Estava olhando os grupos ali, quando você olha a turma do pote 1, tentando caçar adversário no pote 2, fica desconfortável. Cara, e a turma essa do colinha pote, aqui tá demais, né? E A a gente turma tá do toda hora. pote 2, tentando caçar adversário no pote 1, fala assim, olha... E aí, hein? Olha que não tá... Claro, estão todos classificados. Claro, né? claro. São os melhores 16 da melhores. Libertadores, né? Dos 32 que iniciaram. Mas eu acho que a turma do pote 1 tá mais difícil de encontrar uma molezinha. Porque assim, até o Platense assim, começou a Libertadores sentindo demais a competição, porque... E ontem fez um bom jogo ontem. Fez um jogo espetacular contra o Corinthians. E o Corinthians, assim, claro, o Corinthians contribuiu imensamente. Mas o Platense que eu vi ontem foi totalmente diferente do primeiro jogo. Sim. Entregue em casa. Se você fizer Olha pra um gente corte passar por tradição, existem alguns adversários que... Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ouvir o Arthur Jorge. Eles se tornam sedutores. Porque a gente vai falar. Essa frase dá um bom GC, hein? Dá um bom recorte. Mas tem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sedutores, né? E tem também os confrontos da Sul-Americana. Esses confrontos de playoff já estão definidos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Arthur Jorge, por favor, depois dessa belíssima exibição do Cruzeiro. Olha, para mim fundamental, e disse aos meus jogadores no pré-jogo, na conversa que tivemos, eu estava muito sereno para este jogo, estava também muito confiante, porque confiava plenamente na competência dos meus jogadores, confiava plenamente naquilo que era o compromisso dos meus jogadores e confiava sobretudo naquilo que era a ambição dos meus jogadores. Nós acho que hoje fizemos um jogo muito bom. Não falo apenas e só do resultado, falo de desempenho. Era um jogo que nós tínhamos que ganhar ou ganhar. Chegamos a esta altura da competição e já aproveitando, respondendo àquilo que é o balanço que faço desta fase de grupos, volto a dizer, e acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio. Este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo, mas fomos consistentes fora. Conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo. Jogar no Chile e na Argentina, quase toda a segunda metade, sem um jogador, não é fácil. Conseguimos pontuar nesses jogos e depois em casa com 2 vitórias. Portanto, aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este. Voltando ao jogo, dizer que foi um jogo onde os jogadores tiveram aquilo que eu atrás mencionei. Um grande comportamento, foram também muito impulsionados por aquilo que hoje tivemos no Mineirão com a torcida Nação Azul a encher o estádio e a empurrar claramente a equipa para a frente. Portanto, nós hoje sabíamos que carregávamos a nossa responsabilidade de atingir esta segunda fase da Libertadores, mas era a nossa, mas também a de muitos, não só aqueles que trabalham no CT connosco, mas também de todos os nossos torcedores, e nós hoje cumprimos com aquilo que era este primeiro grande objetivo de passar à fase seguinte. Mister, boa noite, parabéns pela classificação, Arthur Mesquita, Rádio 98. A gente acompanhava um Cruzeiro que, de certa forma, às vezes tinha uma certa dificuldade contra times, entre aspas, inferiores ou que jogavam com um bloco mais baixo. Dessa vez, o Cruzeiro foi extremamente eficiente nessa partida, não só nos gols que fez, mas até mesmo em algumas chances criadas, que ficou pertinho ali de fazer o gol. O que mudou para esse jogo? O que foi a chave para essa vitória de um placar elástico? Foi o gol marcado logo cedo para mudar essa eficiência do Cruzeiro no ataque? Bem, eu não acho que o Barcelona seja uma equipa inferior. Fez uma campanha diferente e chegou a este jogo sem possibilidades de qualquer classificação. Mas é uma equipa muito competente, uma equipa que tem, não só coletivamente, mas individualmente também bons valores, e nós encaramos o jogo com esse respeito que o jogo merecia. Ou seja, nós hoje fomos muito exigentes connosco para que pudéssemos ter, acima de tudo, um grande respeito por nós, para conseguirmos aquilo que queríamos.
do jogo e a forma como tínhamos que encarar. E claro que o golo no início, nos primeiros 5 minutos, ajuda, faz com que a equipa possa ficar mais confortável no jogo, mas sobretudo esse conforto não fez abrandar a equipa e, portanto, continuou a ser muito dinâmica, continuou a ser durante, diria, quase todo o jogo, os últimos 10 minutos provavelmente não, mas foi uma equipa com uma grande intensidade, ou seja, a fazer um jogo de grande consistência para aquilo que era a necessidade de um jogo de Libertadores, e acho que hoje tivemos aqui um grande espetáculo de Libertadores, com o Cruzeiro a conseguir um grande resultado e a fazer uma grande exibição. Arthur, boa noite. Maria Gabriela, da Rádio Fã. Você mesmo falou, né, que esse grupo era considerado um dos grupos mais difíceis e a gente da imprensa também considerava. Você acha que essa campanha que o Cruzeiro fez, com as adversidades que você falou, do jogo contra a Católica, enfim, com os bons jogos, deixa o Cruzeiro mais cascudo e até mesmo mais maduro para as oitavas? Nesta altura deixa-nos com possibilidades de estar nas oitavas, acima de tudo isso, porque aquilo que nós fazemos é, no imediato, sabemos que este que era um grupo com 6 jogos, todos eles muito disputados e onde o ponto ia ser muito, muito disputado. Agora, nós sabemos que a Libertadores vai depender muito daquilo que seja o sorteio, vai ter que depender muito daquilo que possa ser o primeiro jogo em casa, não é? Porque vamos decidir fora, terminando nós em segundo lugar do nosso grupo, mas abre-nos perspectivas para poder dizer que estamos na maior competição da América do Sul e onde estamos e fazemos parte de um lote reduzido de equipas que estão nesta altura na disputa por este troféu. Arthur, o Cruzeiro chegando aí ao final desse período, ainda tem domingo, dos 18 jogos, você chegou falando sobre se recuperar no Brasileiro, o Cruzeiro se recuperou, avançou na Copa do Brasil e avançou na Libertadores, sem muito tempo para trabalho, mas sem olhar para trás, pensando apenas na frente. O que foi o diferencial deste grupo para uma resposta tão positiva como veio em todas as competições? Foi sobretudo trabalho, foi poder pegar e apelar àquilo que é também o compromisso, aquilo que é nós podermos ter a capacidade de evoluir, de nós sermos exigentes connosco, de trabalharmos bem para prepararmos cada um dos jogos, de termos jogadores inteligentes, de termos jogadores versáteis também, de termos jogadores comprometidos, jogadores que querem e têm a ambição de poderem estar nas disputas e não naquilo que é fugir aos últimos lugares. Portanto, uma conjugação de alguns fatores, mas sobretudo aquilo que é a grande empatia para que nós pudéssemos tentar, e até à data conseguido, fazer a maior rentabilidade de todos os ativos do plantel, de tudo aquilo que era os elementos que temos à nossa disposição, para a partir daí potenciar e fazermos com que a equipa possa ter alguma fluidez, uns jogos com mais capacidade do que outros, com melhores resultados que outros também, mas isto faz parte do futebol. Nós temos que, hoje é um dia feliz para nós temos de estar satisfeitos por aquilo que fizemos, mas temos já o próximo jogo que vai exigir muito de nós e onde nós temos de estar preparados, portanto isto não para e nós temos que continuar com este grau de exigência para que possamos continuar a evoluir, porque o campeonato ainda é longo, há muita coisa para se conquistar, há muitos jogos para se fazer e vamos terminar esta primeira fase da temporada, porque este ano temos duas fases de campeonato aqui no Brasil, para podermos terminar bem e depois começar bem também com o tempo de paragem, de paragem completa e também de paragem para podermos treinar e preparar a equipa para a segunda metade. Arthur... O Birner, são só 17 jogos, né, no comando do Cruzeiro, mas a gente já conhece o trabalho do Arthur Jorge aqui no Brasil, que ele fez no Botafogo, né? É bom lembrar que ele pega um Botafogo na Libertadores com 2 derrotas ali, situação delicada, classifica o Botafogo em segundo do grupo e segundo também chega ao título jogando todas fora de casa, né? Todas as decisões fora de casa, né? Também no Campeonato Brasileiro consegue levar o Botafogo ao título, um Botafogo que estava ainda abalado com o ano anterior por tudo que tinha acontecido. São só 17 jogos, mas a gente tem esse exemplo. E ele pega um Cruzeiro numa situação até que semelhante, né? Dá para dizer, mesmo só com 17 jogos, mas por esse histórico, que o Cruzeiro acertou na mosca, tiro certo, foi no alvo, trazendo Arthur Jorge? Assim, o desenvolvimento do trabalho é muito bom, não há como negar. E é muito rápido, né? Rápido, a tendência é que melhore. Eu acho que também, como o Cruzeiro tem capacidade de agir no mercado,
as contratações tendem a ser muito boas também. Como foi com o Botafogo, né? Sim. É que eu acho que o time do Botafogo individualmente era superior a esse time do Cruzeiro. Tá? Tem mais jogadores que decidem jogos, jogadores do nível Mas vamos ver quem superior. chega, né? Então, é essa a minha questão. Porque por exemplo, eu acho o elenco do Palmeiras, o time titular do Palmeiras, com todos os jogadores à disposição e bem trabalhados, candidatíssimo ao título, assim, cabeça a cabeça com o Flamengo, com todos os jogadores. O Cruzeiro tem uma vantagem em relação a essas duas equipes. O Cruzeiro não vai perder jogadores para as convocações, vai poder trabalhar muito mais em paz. Nessa disputa, porque esses são os 3 principais candidatos, é óbvio que outro time pode ganhar, mas pegando os 3 candidatos com mais força na disputa pelo título, o Palmeiras perde jogadores, mas é difícil imaginar o Paraguai avançando muito longe e a Colômbia, talvez, quartas. O Flamengo... Não duvide dessa Copa, hein? Não duvido. Não duvido. Tô só aqui uma outra Copa, conjecturando, não duvido. Coração? Não, aí é difícil, o senhor sabe disso. O Flamengo talvez seja a equipe que mais vai sofrer por ausência de jogadores na janela. Sim. Até porque estão jogadores, alguns veteranos, a seleção brasileira é pressão enorme. Tudo bem que alguns não vão ser titulares, então talvez não joguem tanto, mas ali o ambiente da seleção brasileira é um ambiente bem assim exigente, vou usar esse termo, para os jogadores. O Brasil vem pressionado, o Flamengo perdeu os jogadores dos outros, então talvez aqui perca mais. Por outro lado, o Flamengo também é o que tende a fazer a janela mais forte. O Flamengo tem investido muito exatamente na metade do ano. E então, assim, eu acho que a janela de transferências tende a aumentar a chance de título de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. A paralisação é a janela. Tá? Então, né, eu acho que no fim das contas... Com o Corinthians talvez a coisa seja o contrário. Pode ser. Mas independentemente da coisa com o Corinthians ser o contrário, me parece que hoje, se a gente olhar para potencial e não para o desempenho até agora, porque o Corinthians foi o primeiro na sua chave, ainda que com a mesma pontuação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tropeçou muito, foi muito mal no começo da temporada, mas eu acho que, assim, independentemente da janela, me parece que hoje a ordem de favoritismo, que, ressalto aqui, vale muito pouco na Libertadores. Mata-mata. O favoritismo vale muito no Campeonato Brasileiro, tanto que a gente falava de Flamengo e de Palmeiras, Flamengo e de Palmeiras estão aí, Palmeiras e Flamengo, sempre brigando, porque ali o favoritismo tem um peso muito grande, no mata-mata esse peso não é tão grande assim, mas o favoritismo me parece que independentemente do que sejam as janelas de mercado, dificilmente você vai sair de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, porque eu acho que hoje o Cruzeiro... Se colocou na parada. Ele trouxe aquilo que todo mundo imaginava que ele seria. E não estou falando só pelo jogo de hoje, acho que é a chegada do Arthur Jorge, o simples fato de ter se classificado, dele ter um tempo agora para trabalhar com mais jogadores em relação ao que Flamengo e Palmeiras vão ter de jogadores para trabalhar, olhando para as convocações. Então, eu acho sim que o Cruzeiro hoje, nessa lista de favoritos, pode ser colocado na 3ª colocação. À frente até do Fluminense e do Corinthians. E podemos formatar esse como um grupo dos principais favoritos. Isso. Sem mais nenhuma equipe. E acho que, especialmente para estes 3, é muito difícil que a janela de transferências mude alguma coisa significativamente a ponto de falar, não, agora o Cruzeiro com esses caras é mais favorito que o Flamengo. Não. Acho que a ordem vai ser essa, mas, de novo, essa ordem conta pouco. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Vamos fazer um intervalo. Aliás, é a trinca dos portugueses, né? Léo Jardim, Abel Ferreira e Arthur Jorge. Né? 2 já ganharam a Libertadores. O Flamengo tem uma quantidade enorme de jogadores convocados. A última partida da fase de grupos é entre 24 e 27 de cada um deles. Entre 24 e 27, muitos vão deixar a Copa do Mundo. A galera vai estar de férias e quem está na Copa, assim, como promover a gestão disso, né? De gente que precisava dar uma parada e jogou e treinou. Alguém hoje falou isso, acho que foi o Arias, na entrevista pós-jogo, falou, não, eu conto com umas fériasinhas depois da Copa do Mundo. Legal, Bom, ainda mais ele, né, que veio da temporada europeia. O Libertadores é em agosto, o Brasileirão 22 de julho, o Paulo tá comendo. Já direto, rapidinho. Talvez até a definição dos adversários das oitavas de final ajude ou atrapalhe
as férias do Arias. Muito bem, então você quer ir esperar pro pra saber. intervalo já vendendo peixe, né? Já falou definição dos grupos, Libertadores. Você quer falar alguma coisa aí, não quer? Eu quero falar que nós vamos transmitir no YouTube da ESPN amanhã, 11 da manhã. Hoje já. Hoje, verdade, professor Calçado, meia-noite 27. Hoje, daqui a pouco, 11 da manhã, ao lado de Leonardo Bertozzi, William Tavares e o grande Rafael Prates, o sorteio. Tomaremos café, trarei jarras de café. Assim, é uma necessidade nesse caso. Vamos lá. YouTube, a gente volta já já. Porque saiu o Uruguai, né? 9 convocados. Estamos no YouTube, Aí, Vitor Varela, Birner. Raça, Fique à vontade. Vamos lá. Cumprimentando o Colisal. Quem? Cumprimentando Colisal. Gabriel Lima. Aqui é para a tradicional guerra entre flamenguistas e palmeirenses, né? Não acredito. Gabriel Lima fala cruzamento, Danilo, pena que subiu mais alto, gol do Flamengo. Essa provocação é recorrente aqui no chat. E aqui, quem estava falando para fazer o contraponto aqui, peraí, eu vou achar daqui a pouco, mas dizia o seguinte, Daverson, Andréas Pereira, Montevidéu, lamento muito. Assim. Aliás, o Deivinho que evitou que o Mirassol fosse líder do grupo, né? Meteu 2 gols lá, virou o jogo, o Mirassol Vai ser ficou em maltratado pelos seguranças brasileiros. Que... Não, então, eu não... Rodrigo Polato elogiando a gente, obrigado pelo elogio. É, por isso, né? Colisal, Gabriel Lima, aqui o pessoal, né? O Elizel falando que é muito bom ganhar do Flamengo no Maracanã. Ele falou sujeito a palavra Flamengo, mas eu coloquei aqui, dando aquela amenizada no palavrão. Renato Ferreira fala que está torcendo para pegar o Palmeiras ou o Flamengo, ou o Cruzeiro. Deve ser flamenguista. Cadê Paulo Henrique? Cadê? Peraí. Cruzeiro passa com moral porque o grupo era o mais difícil da Libertadores, diz o Sobas. O Felipe Oliveira sempre posta só uma coisa. Ele escreveu Messi. Na outra ele escreveu Argentina. Na outra ele escreveu França. Mbappé. Não, Mbappé ele não escreveu, só essas. O Vini Max Power está criticando a pessoa do chat. Deve ser o Colisal, porque repetiu muitas vezes a mensagem sem Mundial bi rebaixado. Então temos um ombudsman do chat aqui. Inclusive eu tô demorando mais para ler porque está repetido uma atrás da outra e eu tenho procurado coisas diferentes. O Bud Revel não gosta dos nossos comentários. Não. Obrigado pelo comentário, dizer que não gosta dos comentários. Tá bom. Continuar ouvindo. Aí temos um problema aí. Aí é um caso pra... É porque ele disse que o Cruzeiro não ganhou de ninguém. O Felipe Oliveira também citou aqui a Ucrânia. O que a Ucrânia tem a ver com... Não sei, só estou repetindo, só estou colocando aqui. O povo essa hora tá muito louco, hein? Alguns. Luiz Felipe... Quem que eu tô esquecendo aqui do Flamengo? Léo Pereira, Danilo, Alexandre, Paquetá, Plata, Carrascal, Varela, Arrasca. Então, tá faltando? Tá faltando um, são 9, não são? Não são 9? Alexandro? Você já botou Arrascaeta, De La Cruz e Varela. Poderia ser... De La Cruz. Boa. Eles deve ir. Nossa, que ele jogou mal, foi um negócio absurdo. Puro obséquio. A Dicena falou que o Cruzeiro ano passado não ganhou nada, mas evoluiu, né? Evoluiu. Pô, voltou pra Libertadores, né? Fazia tempo. O Love ENP disse, quem é Paulinho? Tem... Esse era o nosso objetivo, era classificar no primeiro na geral. Infelizmente, desta vez não conseguimos, infelizmente por aquilo que aconteceu nesta competição e pelo último resultado que tivemos em casa contra o Cerro Porteño, não conseguimos, e o futebol da vida é mesmo assim. Lutamos sempre para ganhar, lutamos sempre para coisas boas, mas às vezes temos que continuar em frente, mesmo quando os objetivos não são o que nós queríamos. Tenho a certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós como para as equipas que jogarem contra o Palmeiras, porque sabem que o Palmeiras é fortíssimo a jogar fora de casa. Seja qual for o adversário, não vai mudar a nossa forma de pensar nem de estar, e tenho a certeza absoluta que também ninguém vai querer apanhar o Palmeiras como bolinha. Há 2 anos atrás, se calhar, disse-lhe isso. Disse-lhe que o via com potencial para poder chegar à seleção, mas se ele não transformasse esse potencial em atitude, em ações, em rendimento e performance, não adianta ter esse potencial. Eu não fiz nada mais, nada menos daquilo que é a minha obrigação, que é potenciar os jogadores, tentar ajudá-los, mas volto a dizer, o verdadeiro protagonista, isto é como aos filhos. Há muita gente que aprende
através das universidades, do conhecimento e da leitura. E tem outros, que somos se calhar muitos dos que estão no Brasil, que aprendem na universidade da vida. Eu se pudesse sofrer pelas minhas filhas, eu sofria, mas eu não consigo. Tem que ser elas a passarem pelas dificuldades, o que é sucesso e o que é fracasso. E o com o López aconteceu exatamente a mesma coisa. Se me perguntas se fico muito contente por ver 7 ou 8 jogadores na seleção, fico muito contente, que é a valorização daquilo que é o meu trabalho. O Palmeiras fez 4-1 no Júnior, outra equipe que jogou muito bem hoje, o Palmeiras. Teve também um atleta aí se destacando muito, o Flaco Lopes, e ali o Abel falou dele, né, Jean? Assim, cara, a gente tem que destacar mesmo o Flaco, porque se a gente pegar o começo desse ciclo, eu estou falando do começo de ciclo porque o Flaco hoje foi convocado para a Copa do Mundo, para a seleção que é a atual campeã do mundo. É o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada. E com todo o mérito. Pode falar, André, pode falar. E com todo o mérito, né? Porque a trajetória dele no Palmeiras foi descrita pelo Abel de uma forma humana, digamos assim, mas o jogador foi a cada mês demonstrando o seu desenvolvimento. Houve um período de birra da torcida do Palmeiras com ele, aí eventualmente ele participou de gols decisivos em campeonato estadual, passou a ser um jogador que sempre acionado, quase nunca titular, mas sempre acionado, dava conta do recado com sobras, fazia gols saindo do banco, fazia assistências, se descobriu, creio que há menos tempo, né, recentemente, que ele também é um jogador que abre espaço para adversários, embora muitas vezes o Abel o critique, dizendo você é lá dentro, não aqui, né? Aquele episódio que o Abel faz um gesto obsceno para ele, também por uma conversa relacionada àquilo que o Abel quer que ele faça e aquilo que o Abel quer que ele não faça. E muitas vezes ele ainda se deixa levar, porque entende que existe um espaço a ser ocupado, uma jogada que ele pode fazer, mas ele é muito bom na preparação para os companheiros. No momento da temporada do Palmeiras, em que houve muita crítica, e não faz muito tempo, em que havia muita ligação direta, muita bola para frente, o Palmeiras ganhava ou empatava, ou seja, deixava de perder, porque o Flaco, além de tudo, é um jogador de ataque, que pode ser lançado em diversas circunstâncias e com bolas que muitas vezes não são favoráveis, e ele dá um jeito de disputar com o zagueiro, de parar essa bola no ataque, de preparar uma jogada como uma assistência para um companheiro de ataque chegar para finalizar. O Palmeiras fez diversos gols assim recentemente. E aí tem um trabalho que precisa ser lembrado também, que o Abel não mencionou, mas a gente também não pode achar que o Abel tem que falar sobre todos os assuntos. Claro. E igual, da mesma forma que quando você fala alguma coisa aqui, alguém te manda uma mensagem dizendo, mas você esqueceu de falar que 50 anos atrás também, né? Então não vamos fazer isso com o Abel. Mas o trabalho do departamento de futebol do Palmeiras, com todas as suas competências, para que o Flaco ganhasse corpo, ganhasse músculos, ficasse um pouco mais pesado para esse jogo cruel dentro da área e nas cercanias da área, que é muito de empurra-empurra, que é muito de ombrada, está fazendo valer a pena. Sem isso, o Flaco nunca poderia ver uma Copa do Mundo de tão perto e disputá-la como ele vai fazer. Se ele não tivesse crescido do ponto de vista de peso e músculo, ele não seria o jogador que hoje foi convocado pela seleção argentina, não teria a impulsão que tem, não seria bom na jogada aérea ofensiva e defensiva como ele é, e não seria o cara que marca a presença dentro da área da forma que ele tem feito. Se o jogador foi contratado, era um. O jogador que foi convocado hoje é outro. É isso. Mérito, isso que eu falei de ciclo. Muito mérito dele, mas mérito também da forma como o Palmeiras o desenvolveu. E, sobretudo, eu acho que esse é o grande destaque, por não tê-lo negociado no momento em que o River Plate chega, depois de uma temporada ruim, quando a torcida estava pegando no pé. Então, acho que isso é sempre bom lembrar também, né? Que tem muito jogador que, se você dá tempo e que se você tem a convicção de que o cara tem a qualidade, e acho que, de fato, assim, era até compreensível que o torcedor, ao ver o Flaco jogando, não visse nem a qualidade técnica que ele tem mostrado jogo a jogo. Hoje foi um negócio absurdo, né? Porque ele está fazendo tudo. Ele está driblando, ele está dando passe, ele está finalizando. Olha esse tipo de jogada. É um tipo de jogada que você jamais imaginaria que ele faria pela ponta, né? Ele joga muitas vezes como um meia atrás de um atacante, outro que fica à frente, mas a partir do momento que o Vitor Roque deixa o time, ele não teve mais este companheiro com essa característica. Muitas vezes jogou como centroavante.
centroavante. Agora, ele está fazendo tudo e a verdade é essa. Houve uma pressão para que ele fosse negociado no momento em que o River Plate faz a proposta para levá-lo, e era uma boa proposta, porque certamente o River também sabia o potencial que existia ali, ainda que adormecido. E o Palmeiras falou muito também, né, de questões psicológicas, da maneira como ele não tinha se adaptado ao Brasil e tudo mais. E a aposta deu muito certo, porque realmente ele está jogando muita bola. E ser convocado para o ataque da Argentina, eu vou te falar, não é fácil. Você ser convocado para a defesa da Argentina hoje, eu diria que tem mais espaço ali, né? Quase tranquilo. É quase tranquilo, né? Mas é uma necessidade. O Otamendi está indo. O Otamendi está indo, acho que isso resume muita coisa. É uma defesa, né, já de muitas Copas, já de jogadores experientes, mas quase que só a experiência tem ali. Então, a defesa é uma coisa. Agora, o ataque realmente não é fácil, né? Tem briga, tinha disputa, caras importantes ficaram de fora e o Flaco Lopes foi porque está jogando a bola que a gente viu ele jogar hoje, por exemplo, mais uma vez. Olha o tamanho do feito do Flaco Lopes. A última vez que um jogador argentino atuando no futebol brasileiro foi convocado para a seleção argentina, Tevez e Mascherano. Que vieram numa situação atípica. Olha, e a gente está falando de 2005, Jamais. 2006. E a caminho da Europa já só Exato. de passagem. Exato. O legal no Olha Flaco é quanto que tempo. ele tem um cara de 1,88 m, então geralmente o atacante assim, você imagina que ele é só o empurrador ali, a bola vai passar, ele vai enfiar o pé na bola. Ele não vai, ele vai ficar centralizado. Essa foi a primeira impressão que ele O causou. que ele está fazendo é... Aí que vem o Abel. Provavelmente, tudo que o Abel falou na coletiva é o desenvolvimento de um jogador que ampliou suas possibilidades e por isso está indo à Copa. Senão não iria. Só um cara estático ali, não acredito. E ele é um cara... As assistências e a convocação foi divulgada um pouquinho antes do jogo. Mas ele já sabia, não é que ele passou a brilhar porque alguém falou pra ele. Foi divulgada meia hora antes. Ele até dá na entrevista à Paramount depois do jogo, ele fala, não saiu a lista oficialmente ainda. Quer dizer, acho que dando a entender que ele já sabia, mas dizendo a lista oficialmente não saiu. E aí o repórter até fala para ele, não, saiu sim, você está convocado, parabéns e tal. E ele fica feliz, mas enfim, a impressão que eu tenho é que de fato, embora... ele não tenha visto que a lista tinha saído hoje, oficialmente, ele já sabia, né, Calçado? E é legal, sim, ter um jogo. Acho que a Argentina ganha muito com ele. Ele vai ser o titular? Não. Mas pode jogar bastante na Copa. É que olhando as características do Julián Álvares, Lautaro, Giovanni Simeone, ele é diferente de todos, né? Ele é uma outra característica. Sim. Aliás, ele é o que ocupa mais espaços do campo e o que tem mais característica de um jogador que você precisa, de repente, de uma bola alta na área para dar aquela resvalada, além de saber jogar fora da área. Já falou atrás do atacante, caindo pelos lados agora em velocidade, ou seja, o Scaloni leva um jogador em grande fase e um jogador de características diferentes dos outros atacantes que ele tem à disposição, né? Sim. Outra coisa com relação ao Flaco, daqui a pouco a gente tem que fazer um intervalo, falar da história do Neymar também, né? Com relação ao Flaco, quando chegou o Vitor Roque e a dupla logo deu liga, muito se falava, o Vitor Roque potencializou o Flaco e tá dando certo, e o Vitor, né? Um vai se alimentando ali do outro. Então, quando o Vitor Roque sai, ainda se levantou a possibilidade, poxa, agora o Vitor Roque não tá mais, o Flaco vai sentir... Não. Sabe o que é isso, William? Esquece. Fala, a prova que a gente cria um monte de teoria baseada no que acontece, mas não sabe o que aconteceria se aquilo fosse desfeito. E acho que o caso do Flaco é isso. Porque é óbvio que a impressão que deu foi essa mesmo. Claro. Que um potencializou o outro, até por isso que eu falei, como o Flaco não é um jogador de área, de ficar lá parado esperando bola e fazer gol, aliás, são poucos os centroavantes hoje que são assim, né? Quer dizer, é mais raro. Que é um preconceito do futebol antiquado, porque antigamente o jogador de 1,88 m, atacante, a tendência é que ele fosse um cara lento e de área. Então, só que com o desenvolvimento da parte física, o André falou, você ganha musculatura, você fica um jogador mais rápido, fica um jogador mais forte e você pode fazer mais coisas no campo quando você tem qualidade. Então a visão que tinha sido o Flaco era do cara de área porque era o cara alto. Agora, mas nunca foi exatamente isso. Exato, acho que assim, e tudo bem, ele é o centroavante, ele é vamos dizer, o 9, entre aspas, do time, quando o Vitor Roque não está, porque ele é o mais perto dessas características que existem no elenco, tirando o Vitor Roque, que também não é um cara parado de área. Então, assim, eles formavam
no momento em que eles brilharam tanto juntos, eles estavam formando uma dupla de ataque, né? E aí, assim, com a ausência do Vitor Roque, a dúvida foi, ele vai ficar agora na área, ele vai ficar... E não, ele continua saindo, ele continua, às vezes, né, voltando e deixando que os pontas invadam a área para finalizar, ou como no jogo de hoje, isso é mais raro, mas, né, arrancando pela ponta esquerda e aí cruzando para o Arias. Então, assim, é um jogador que realmente vive uma fase muito boa. E eu não sei se o torcedor do Palmeiras tem que torcer para ele jogar muito não na Copa. É melhor não, né? Se ele Deixa jogar no muito banco, na né? Copa... Parece muito não. Eu tô brincando, evidentemente. É claro que, assim, até para o Palmeiras é bom que isso aconteça, evidentemente. Mas, realmente, se ele joga, né, em jogos seguidos numa Copa do Mundo, que a gente repete, vai ter um nível mais fraco no seu começo... o cara brilha numa Copa do Mundo, obviamente que os olhos crescem, ele não é um jogador ainda daquela idade, passou da faixa, não dá mais para ir para o futebol europeu. Para fechar, bom, então o Palmeiras passou em segundo lugar no grupo, que é uma coisa inédita, sempre passando em primeiro e com margem, com sobra. Dessa vez teve algumas dificuldades, mas acabou passando em segundo. E o Abel fala na coletiva sobre a questão de jogar fora de casa, jogar dentro de casa, porque ele é questionado sobre isso, né? E ele fala que não tem essa, né? O Palmeiras já conseguiu classificações fora de casa também, enfim. De verdade, olhando o time do Palmeiras, muda muito ou depende do confronto, André? Aí é que tem que ver. O Palmeiras é um time que, com esse treinador nessa fase de tantas glórias, se tornou um visitante muito problemático. Mas muito, muito problemático. Desde o começo, né? Aquela decisão com o River Plate, resultado completamente fora do que é o normal, golear o River Plate fora de casa. Tudo bem, houve problemas aqui na volta, mas... Sim, mas foi 3-0. O jogo foi a Avejaneda, era um jogo sem torcida, mas também com meio campo de garotos que ninguém imaginava e que detonou o River em boa fase fora de casa, né? E aqui no futebol nacional, o Palmeiras também tem se notabilizado por ganhar muitos pontos fora de casa, por ser um adversário muito complexo, porque muitas vezes, eu creio, o jeito que se joga, o jeito que o Palmeiras joga e o que acontece com as equipes quando elas são mandantes, facilita para que o Palmeiras possa esperar sem tanta responsabilidade. O tipo de futebol que o Palmeiras pratica, como visitante, é um problema. E o Palmeiras faz isso muito bem. Há quem não goste, eu pessoalmente não acho legal, não acho bonito, mas o que isso importa? Então, são escolhas de jogo que o Palmeiras faz e estrategicamente são importantes e se revelam produtivas fora de casa. Então, eu acho que o Palmeiras é um segundo colocado, eu concordo com o Abel. Ele usou o verbo apanhar, né? Isso. Muitas equipes não vão querer apanhar o Palmeiras na bolinha. Ele está se referindo à bolinha do sorteio, claro, né? Não está querendo diminuir o futebol de ninguém. Mas é verdade, muitos times que ficaram em primeiro não querem, desde já, ser adversário do Palmeiras. Não só por essa qualidade como visitante, mas pelo tipo de equipe que o Palmeiras é. Intervalinho aqui no Linha de Passe, vamos para o YouTube e na volta o assunto do dia aí, Neymar. Hein? Posso fazer um pedido pro pessoal do YouTube? Pode, pedido educado? Sim, quem Palmeiras e Cruzeiro e Flamengo vão pegar amanhã no sorteio? Manda que eu leio. Eu já volto, quer que eu volte agora? Sim. Coquinho do Palmeiras. É mesmo? Você acha que o Palmeiras tem levado, digamos assim, um pouco de sorte? Então... Eu acho que é a tradição da Libertadores volta. Corinthians e Mirassol. Palmeiras e um Fla-Flu também? Mais pra frente. Vamos lá. Renato Ferreira foi gentil, torcendo muito para o Flamengo pegar o Palmeiras. Ele é flamenguista. Eu acho que essa é uma torcida de todos os torcedores dos times que estão Lívia. Lívia vai aposta em Palmeiras e Cerro. Aí o Palmeiras vai atropelar os 2 jogos. Ainda mais tendo ficado em segundo depois dessa fase de grupo. Arnaldo Plástico, Flamengo contra Palmeiras. Matheus Ferreira, Palmeiras contra Universidade Católica. Palmeiras muito favorito aí. Perfeito. O André, eu não posso falar esse acesso aqui que vão pegar no meu pé. Tá ótimo. Tá falando, Birner, é nós e acesso, você sabe o quê, né? Lembrando do nosso antigo colega, figuraça. Rafael Jimenez, Flamengo e Palmeiras. Love NP, Flamengo e Mirassol. Douglas Silva, Flamengo e Cruzeiro. E o Douglas é flamenguista, hein? Paulo Gonçalves, Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro.
Cadê? Diego Souza, La Bestia versus Cerro. Pedro Pet, Palmeiras versus LDU. Daniel Mengo, Flamengo versus Palmeiras ou Cruzeiro. Ele é o Daniel Meiras de Almenara, Minas Gerais. Ricardo NLP, Flamengo versus Palmeiras. Cadê? Rogério Venâncio, Palmeiras versus Flamengo. Douglas versus Silva. Tá provocando aqui. Corinthians versus Tolima. Esse é o provocador. Esse é um Fábio jogo Ribeiro, Flu versus LDU. Esse é um jogo histórico que proporcionou o Corinthians ganhar o Brasileiro e ganhar o Germano Moura, Palmeiras versus Gerou uma Mirassol. crise tão grande que os caras correram como nunca. O Gabriel Lima, Flamengo e Cruzeiro, outra vez. Cadê? O Roberto, Corinthians e Tolima. Ai. O Emerson Nelara falou que ele fez uma simulação e deu Palmeiras e LDU. Seria a volta do jogo do ano passado, né? Que a LDU ganhou fora e o Palmeiras teve aquela virada épica, atuando em casa. Tiago Oliveira Santos, boa noite para você também. Corinthians e Palmeiras. Fred, J8T, Flamengo versus Palmeiras, Cruzeiro versus Cerro. Bom pro Cruzeiro isso acontecer. O Leslie já falou que o pote 2 é melhor que o 1. O Casa do... Vou ler aqui, tá? Cuidado. Vou ler. Podrão. Palmeiras versus Flamengo. Átila Fonseca. Palmeiras versus Coquimbo. Assinando a opinião, o palpite de André Kifuri. Isso é batata. Danilo Bruno. Palmeiras versus Cerro. Vânia, o Jean tá aqui. Luiz Lage. Fluminense versus Coquimbo. Todo mundo quer o Coquimbo, né? Obrigado pelos palpites, tá? Atenção, rapidamente aqui para passar para o Fã de Esportes. Amanhã tem sorteio da Sul-Americana também. No pote 1, as equipes que ficaram em primeiro lugar, tá? Botafogo, River Plate, o Montevideo City Torque, Olímpia, São Paulo, o Macará, o Atlético Mineiro e o Recoleta, hein? Recoleta, de tanta gente. Os 8 primeiros ali. No pote 2, o confronto dos terceiros colocados da Libertadores contra os segundos colocados da Sul-Americana. Então, atenção você, torcedor. O Grêmio é altitude. Se for lá. Se for lá, Bolívar. Bragantino vai pegar o Sporting Cristal. O Vasco pega o Independente Medellín. O O'Higgins pega o Boca. Tigre e Nacional do Uruguai. Caracas e Santa Fé, Cienciano e Lanús, Santos e UCV. A sorte anda sorrindo para o Santos, precisa ver se pode aproveitar. Posso falar uma coisa, William? Eu quero que todos os campeões da Libertadores que estão nessa disputa de repescagem se classifiquem. Eu quero que o Boca vá para a Sul-Americana, que o Nacional vá para a Sul-Americana, que o Vasco vá para a Sul-Americana, que o Grêmio vá para a Sul-Americana, que o Santos vá para a Sul-Americana. Mas eles já estão na Sul-Americana. Para a fase seguinte, para o mata-mata, porque aí vai ter muitas camisas pesadas, muitos jogos grandes, fazer, né? muitos jogos interessantes para transmitir. Aí muda a coisa. Aí vai ser sensacional. Nessa torcida do Bia. Não, acho que tá todo mundo nessa torcida. Agora, só para ressaltar, né? Porque era pra gente ter talvez mais já brasileira, mais dessas camisas pesadas já diretas, né? A gente falou no começo do programa, foram 13 times brasileiros jogando fase de grupos e todos se classificaram para as fases seguintes de Libertadores e Sul-Americana. Agora, na Libertadores, 2 na liderança e 4 em segundo lugar. E na Sul-Americana, o que é mais grave, eu acho, né? 3 na liderança e 4 em segundo lugar. Então, dos 13, 8 times brasileiros avançaram nas segundas colocações. E acho que, especialmente na Sul-Americana, dava para ser melhor. Ainda que a gente sempre compreenda certa dosagem dos brasileiros na competição. Lembrando que já estão nos mata-mata. Atlético e Botafogo, ambos têm título de Libertadores. O tetracampeão River Plate. Os tricampeões Olímpia e São Paulo. E sem camisa, mas jogando bom futebol na primeira fase, o Montevideo City Torque, que é uma das equipes que mais tem sido legais de assistir. Diante do que, obviamente, é possível com o nível de elenco que tem. Temos 8 minutinhos de programa. Gostei da sua marotagem aí para encaixar um tema ali rapidamente. Mas vamos lá, é o seguinte. Neymar.
história hoje. O que você quer que eu fale do Neymar? Fazer o exame, se você não quiser falar sobre o Neymar, você eu não fala, cumpro tá? ordem. Se você quiser, eu falo. Se você não quiser, eu não falo. Eu não sei se você sabe, mas foi realizado um exame, né, que constatou que o que acontece com o Neymar ali é pior do que o Santos havia notificado. Era um edema. Notificado para quem? Notificado para a CBF. E para o Ancelotti? Exatamente. Tá, só para entender. CBF e Ancelotti. Ancelotti ficou sabendo. Ele achava que era uma coisa e a coisa... Exatamente. E aí o Santos falou, bom, é um edema. Em 15 dias vai ficar tudo bem. Aí ele chega, faz o exame e é constatado uma lesão de grau 2 na panturrilha, que é algo mais sério. Certo? Panturrilha é chato. E aí ele está fora dos amistosos e ele... talvez fora do primeiro jogo. Aí precisa ver qual vai ser a decisão a ser tomada antes do primeiro jogo, porque o corte ele pode acontecer até 24 horas antes do primeiro jogo da Copa do Mundo. Palpite? Vai lá. Eu acho que ele não vai ser cortado. Tá. Eu acho que o Ancelotti... E você cortaria? Levou... Eu não teria convocado. Perfeito. Mas o Ancelotti, que é um mestre de gerenciar ambientes... a gente falou muito sobre isso no dia da convocação. Falou com os líderes do elenco que querem o Neymar lá. Um grande pedaço do país quer, o outro pedaço não. Mas o que grita mais forte, mais alto, é o que deseja, o Neymar lá. Se o Neymar se comportar como mais um, sem regalias, mesmo tendo pequenas chances de jogar, quase nenhuma de ser titular, mas quem sabe? Quem sabe? O futebol é tão maluco, entrando num jogo e fazendo um gol, ou quem sabe até para bater um pênalti no final. Mas mesmo que não tenha condições de jogar, eu acho que pela figura que é o Neymar, e não por questões extras, questões comerciais, etc., como se tem muita teoria da conspiração, algumas eu acho que às vezes batem, outras eu acho que não. O Ancelotti vai levar o Neymar porque ele acha que o Neymar vai ser bom para o ambiente, se ele conseguir manter o Neymar, e acho que vai conseguir, longe de redes sociais, sem receber parças, sem receber família, a não ser em dias de folga que os outros também puderem receber. Então eu acho que ele vai para a Copa do Mundo de qualquer forma, tá? Eu de verdade aqui, Jean... Posso estar errado, é só um palpite. O que menos pesa para mim agora é se o Neymar vai ser cortado, não vai, se ele vai ficar, não vai ficar, se vai aproveitar... O que pega para mim hoje é esse desencontro de diagnósticos assim entre o que o clube mostrou e o que a seleção detectou. Tá muito feio para o Santos. Para mim tá muito feio. Eu acho que tá muito feio para o Santos, especificamente. Foi muito feio o que aconteceu. O Santos informou uma coisa, a verdade era outra. Esse é um ponto. Não adianta. A nota do Santos não explica absolutamente nada. A nota é pior ainda. A gente tem tido a impressão, e já falamos sobre isso aqui várias vezes no Linha, mas que o Santos é um clube a serviço de um jogador e o Neymar não é um jogador a serviço do clube, até pelos jogos em que ele optou por jogar. Então, assim, me parecia que tudo era feito visando levar o Neymar para a Copa. E, nesse sentido, o projeto do Santos deu certo. Levar o Neymar para a Copa. Me parece que era esse o projeto do Santos. Mais do que sair da zona de rebaixamento da Libertadores, mais do que se classificar em primeiro na Sul-Americana. E eu acho que esse talvez seja o episódio que mais escancara essa impressão que muita gente tem. Porque o fato da comunicação do Santos não relatar exatamente a condição que o Neymar tinha é muito grave. É muito grave. Acho que essa é uma questão que assim, tem a ver com o Santos. A gravidade está toda do lado do Santos. O Neymar na Copa ou não na Copa, tendo a acreditar ou concordar com o Birner, porque acho que a partir do momento que ele é chamado nas condições que se encontra, tendo jogado muito pouco na temporada, né, de fazer diferença, e você, no momento que você deixa fora um cara como o João Pedro, por exemplo, que fez o que fez na Premier League, eu acho que quem vai ser chamado se ele sair. É isso, a ideia é meio essa. A ideia o Neymar vai de qualquer jeito. A impressão que dá é essa, o Neymar vai de qualquer jeito. Também acho. 1 minuto e meio para você, 1 e-mail para você, para dividir aqui, vamos lá. Essa diferença de diagnóstico é absolutamente absurda, né? A não ser que o Neymar tenha se machucado depois do último jogo que ele fez, ou tenha agravado a lesão em alguma situação depois. Durante o tratamento. No dia que ele foi examinado, ele tinha um edema. Hoje ele tem uma lesão de grau 2. Quando que essa lesão aconteceu? Exato. O Neymar poderia dizer isso, né? Mas, claro, não vai falar sobre esse assunto. Então ele vai ficar sendo observado. Ninguém pode dizer que o Neymar vai ter condições de jogar a Copa. Ninguém. Nenhum médico hoje pode falar isso.
e muito menos nós, com o nosso nível de conhecimento a respeito do assunto. Por mais que a gente possa falar com pessoas que têm o nível máximo de conhecimento sobre isso. Esse tipo de lesão acontece com mais frequência quando os atletas são mais velhos. O Neymar tem 34 anos. É um tipo de lesão que volta, você pensa que está bom. Então, um período, o período que os estudos mostram que é necessário esperar para o jogador voltar é uma coisa. O período em que ele fica sob risco de ter uma nova lesão ou reagravar a lesão é muito maior. Então, é muito difícil também imaginar que o Neymar vai jogar a Copa nas melhores condições. Sim. Então, eu acho que ele vai ser reavaliado de novo. Eu acho não, ele será reavaliado de novo nas vésperas do Mundial e aí uma decisão precisa ser tomada, mantê-lo ou cortá-lo. Se ele for cortado, a seleção brasileira terá um jogador em plena atividade. Então, os jogadores que são convocáveis que não se sintam em férias, porque eles podem ser chamados. Principalmente o João Pedro. Pedro. João Pedro. Eu acho que ficou muito mal. E eu acho muito curioso que há muita gente dizendo não, mas esse tipo de coisa é normal e só cria essa polêmica por causa do Neymar. Afinal, o Yamal está machucado, ninguém sabe se ele vai jogar no começo da Copa. O Mbappé está machucado, ninguém sabe se ele vai jogar. O Yamal e o Mbappé são jogadores em plena atividade e em plena forma. Se fosse o Vinícius Júnior no Brasil. E o recorte deles nos últimos 2 anos é um recorte de plena atuação. E o do Neymar é diferente. Calça, um minutinho para você. Sim, 1 e-mail, você falou. Mas ele pegou meio 30 segundos. Não vai abrir mão disso. Eu peço perdão, mas nós podemos continuar O problema é seu de controlar o programa. Você conversa com ele depois, então. 25. Possibilidade número 1. O Santos errou no diagnóstico. Isso é gravíssimo. Isso aconteceu. Ninguém vai, a CBF não pode divulgar nem o Santos oferecer para as pessoas os exames de um paciente. Você não pode, fere a ética médica. Claro. Então nós vamos trabalhar com as informações que a gente tem. A outra possibilidade é o Neymar ter agravado a contusão entre o jogo da Neoquímica e a apresentação, que é gravíssimo também. A outra, agora é minha análise, né? O diagnóstico levado à CBF, minha análise, levado para a CBF, ele foi adequado à convocação. Porque se é levado para a CBF a real, era a lista. O Ancelotti tinha 2 listas. Ele botava a lista com o nome de João Pedro. Claro. Agora, um jogador que já não tinha condições em atividade, agora, no final, você olhava e fala, não dá para ser titular na Copa, ele parado 3 semanas, ele vai jogar quando? Então, acho que o Ancelotti vai ter que tomar uma decisão e convocar o João Pedro. Só uma coisa, não dá pro Casemiro reclamar que estão falando só de Neymar, né? Não dá. Aquilo foi demais, cara. O Casemiro pediu o Neymar, ele não sabia que ia ser assim. Vai ser assim até o final da Copa, Casemiro. Aguenta aí, segura a emoção. Segura aí. Acabou o programa, hein? Vitor Bina, você dá o tchau aí. Eu quero agradecer muito a recepção que eu tive hoje na palestra que eu dei na Escola Desembargadora Euclides Custódio da Silveira, no Parque São Domingos, em Pirituba. Obrigado à diretoria, obrigado à professora Simone e principalmente ao Ítalo Gabriel, que é fã do Neymar, que assiste o programa e reclamou das críticas que eu faço ao Neymar. Respeito sua opinião. Obrigado, viu? Saúde e paz a todos e a todas, especialmente para vocês. E você deu uma aliviada hoje.